tudo bem? Hoje a gente está iniciando uma nova fase e vai trazer novos apontamentos aqui para a CPLD 20. E um dos temas cruciais que vocês têm que sempre se atentar aí diz respeito ao Risk-Based Approach, ou abordagem baseada no risco, né? A abordagem baseada no risco é o coração, é a metodologia da Circular 3978 2020 do Banco Central, que é a circular mãe aí, vamos dizer assim, em relação à prevenção à lavagem de dinheiro. E quais são os pontos que eu reputo importante em qualquer tipo de avaliação ou na própria avaliação da CPLD 20? O sistema financeiro ele deixou trabalhar com regras iguais para todos, né? Agora, cada caso é um caso, cada avaliação de risco é um tipo de avaliação. Assim se pode pensar, uma pessoa que mora, por exemplo, na região de Foz do Iguaçu, é um outro tipo de risco do que aquele que mora ali no estado de São Paulo, por exemplo, no Rio de Janeiro, né? Então a gente tem riscos diferentes e cada caso é um caso e essa abordagem tem que ser feita dependendo de cada caso. Cada cliente, produto e canal tem um risco diferente e aí essa abordagem tem que ser conforme o risco trazido, né? A política de conhecer o seu cliente, né, Know Your Client, né, evolutivo e o monitoramento contínuo também são essenciais a partir da abordagem baseada no risco. Tudo começa na avaliação interna de riscos e deve ser revisada periodicamente. Cuidado com o tempo desta revisão, né? Isso também está na circular e também é recorrente perguntar isso em avaliações como a CPLD 20. Por fim, uma outra dica que eu vou trazer para vocês aí, o colaborador que entende, né, os riscos decide melhor e protege a sua instituição financeira. Isso não há dúvida e este é um dos reforços que nós trazemos aqui na CPLD 20, na nossa certificação, essa compreensão do risco de forma detalhada para proteger a instituição financeira. A segunda dica que eu trago para vocês é uma dica muito importante. Ela está lá no artigo 27 da 3978 2020 do Banco Central. As pessoas expostas politicamente. As pessoas expostas politicamente é um tema que é recorrente em avaliações, né? Então a CPLD 20 você tem que dominar, não à toa você teve aqui uma aula exaustiva sobre as pessoas expostas politicamente, os seus familiares, quem são os familiares dos PEPs, né? E os chamados estreitos colaboradores. Então tem que ficar atento a isso, né? O PEP ele não é apenas aquela pessoa que ocupa o cargo público. Tem que lembrar que hoje a pessoa exposta politicamente também engloba aí os familiares e os estreitos colaboradores. Isso é importantíssimo conhecer, até para você fazer uma classificação de risco, os procedimentos que você tem que ter de forma reforçada, lembrando que a 3978 diz textualmente que a agência, né, uma agência bancária ou de uma cooperativa de crédito, tem que monitorar, tem que planilhar a quantidade de PEPs, de familiares e estreitos colaboradores que tem conta corrente com ela. Por quê? Porque esse risco tem que ser reforçado. E mais, além de mapear isso, o superior hierárquico tem que ratificar a continuidade do relacionamento negocial. Olha que bacana, né? Então, quer dizer, se eu tenho lá 100 PEPs comigo, já mapeei os 100 PEPs, familiares e estreitos colaboradores, e eu quero manter o relacionamento negocial. O meu superior hierárquico tem que concordar com essa minha decisão. E quando eu tiver um ingressante novo na minha agência, um novo PEP que vai abrir conta corrente comigo, eu tenho que fazer uma análise se eu inicio ou não este relacionamento negocial. E essa análise também tem que passar pelo crivo do superior e hierárquico. Então, assim, a grande lição que a gente tira de tudo isso é que ter relacionamento negocial com o PEP, obviamente que não é proibido, né? Mas exige um controle bem reforçado. Então, cuidado com o artigo 27. Uma última dica envolvendo o PEP, que eu acho que é bacana para você, é que ele se mantém como risco por até 5 anos do momento que ele deixa de ocupar aquele cargo público, né? Então, por exemplo, um vereador ou um prefeito que não se elegeu nas eleições, ele continua sendo PEP por até 5 anos
desde o momento que ele entrega aquele cargo público que o tornou como PEP, tá bom? Pessoal, a terceira dica que eu traria para vocês aqui para a CPLD 20 começa com uma frase que eu acabei de anotar aqui. O profissional moderno, aquele profissional que está sempre capacitado, buscando novos conhecimentos, esse profissional, esse agente financeiro, ele precisa internalizar, compreender como a economia digital altera o cenário de prevenção à lavagem de dinheiro. E quando eu falo em economia digital, eu passo por alguns conceitos, algumas premissas, né? Criptoativos, né? É bacana você entender. Hoje nós temos mais de 18 mil criptoativos, né? Isso é importante compreender. Os tumblers, mixers, rastreabilidade e criptolavagem. Todos esses assuntos vocês viram de uma forma bem detalhada com o professor Flúvio. Lembra que o professor Flúvio ele traz uma questão assim, ele diz assim, olha, o cripto não é sinônimo de anonimato, ele desmistifica toda essa situação, ele é perfeitamente rastreável, né? E aqui eu diria uma situação, assim, fazendo uma reflexão um pouco maior, o momento que você tem que ter o controle interno reforçado é o momento antes do ingresso do dinheiro lá na exchange, por exemplo, ou lá na compra do criptoativo, né? Porque naquele momento que eu compro o criptoativo, eu acabo ficando anônimo lá dentro do blockchain. Mas a conduta anterior, né? Eu tive que retirar recurso de um banco, de uma cooperativa, para adquirir aquele Bitcoin, por exemplo. Então, ele é perfeitamente rastreável o anterior, a conduta antes, né? Isso que o Flúvio trouxe para vocês. Então, lembrando que os riscos aumentam com o uso de tumblers, mixers, né, exchange sem regulação, é importante ter isso em mente, e carteira não custodiadas. Então, atenção para esse tema, que esse tema é um tema recorrente em avaliações de prevenção à lavagem de dinheiro, em especial aqui na CPLD 20. Bom, vamos aqui agora para o nosso quarto apontamento. Eu reputo particularmente, como professor aqui do Instituto Brasileiro de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, esse quarto apontamento como um dos mais importantes, obviamente ao lado do PEP, mas assim, seria, vamos dizer, a menina dos olhos, né? Governança, cultura e compliance e o papel das áreas de controle interno. Seria esse o tópico, né? Esse tópico, ele abrange, por exemplo, as diretrizes da 3978, né? As 5 diretrizes, pelo menos as principais, se tem que saber, né? E o detalhamento, as consequências das diretrizes, né? Abordagem baseada no risco, que foi o primeiro apontamento que eu falei para vocês. A identificação do beneficiário final também é uma diretriz importantíssima, né? A classificação dos seus associados, no caso de cooperativas de crédito, ou os clientes, no caso de instituição de pagamento ou bancos, né? A comunicação ao COAF, como que ela é feita, essa comunicação, como que é feito o trâmite diante de uma situação suspeita, ou, por exemplo, você faz um relatório de visitas, identifica uma fragilidade naquele cadastro e é feito aí uma comunicação ao COAF. Como que é feito esse relatório de visitas? Como que é feito toda essa parte de controle interno dentro da tua instituição financeira? Como é o desdobramento disto até chegar à comunicação ao COAF? A comunicação ao COAF resulta no encerramento da relação negocial obrigatoriamente, ou eu posso comunicar ao COAF e manter o relacionamento negocial, né? Qual é a decisão a ser tomada, né? E aí, obviamente, quando eu vou tomar uma decisão, eu entro aqui naquele comitê de compliance que a gente já vai falar daqui a pouquinho. E por último, né, a quinta diretriz, que seria bem importante, seria o registro dessas operações, que eu, aqui no Instituto, sugiro que seja feito esses registros sempre no comitê de compliance em PLD. Uma decisão exarada em ata, arquivado até por 5 anos, que é o que determina aqui o GAFI, né? O GAFI e a circular 3978. Então você toma uma decisão em relação a determinado associado ou cliente, e você, por exemplo, eu quero comunicar ao COAF e vou manter o relacionamento negocial. Não há problema nenhum nesse sentido, desde que você fundamente isso, essa decisão tua, porque é uma das diretrizes que você tem que tomar dentro da sua análise interna, né? Então, o primeiro ponto seria essas diretrizes da
3978. As políticas internas de compliance, eu acho muito importante conhecer o seu associado, o perfil de negócio, o seu colaborador, é importante que você conheça ele, né? O perfil de negócio, aonde fica localizado, as políticas de visitação, né? Importante, quando é uma visita, um relatório de visita a uma pessoa física, como que ela é feita, essa minha política interna. Os comitês também são importantíssimos, os comitês não só apenas de crédito, mas também os comitês de compliance. É importante que o colaborador tenha internalizado as suas responsabilidades, e aí entra numa disciplina aqui do Instituto Brasileiro de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, a disciplina tratada sobre responsabilidade dos agentes financeiros que se omitem em comunicar o COAF, até onde vai uma responsabilidade administrativa, trabalhista, e até onde vai aí uma responsabilidade também de cunho criminal, de responsabilidade, né? E, por fim, o conflito de interesses relacionados a essas governanças, né? Imaginemos aí, por exemplo, um diretor que tem um filho, que tem uma determinada empresa privada que presta serviços diretamente para a cooperativa e ele é quem decide se esse serviço será prestado ou não. Aí há um conflito direto de interesses também que tem que ser excluído ou pelo menos minimizado dentro de uma instituição financeira. Então o compliance ele não é uma área punitiva, né? É uma área que protege o negócio da cooperativa, do banco, da instituição de pagamento. E um programa de PLD, de compliance, depende de uma cultura da instituição financeira e não apenas de norma. Atenção para esse ponto agora aqui que eu vou falar para vocês. Depende de uma cultura de PLD. E essa cultura tem que ser recorrente, gente. Senão eu posso ter na minha porta, por exemplo, um dia a Polícia Federal batendo e fazendo a operação Compliance 02. A gente viu recentemente a operação da Polícia Federal Compliance 0, né, contra o Banco Master. Isso se tornou público, né? Todos têm acesso a isso, são fontes abertas. E porque o compliance era 0 dentro desse banco, dessa instituição financeira. Não existia uma cultura de compliance. E eu cheguei a falar, e esse termo foi cunhado por mim, sobre o compliance de prateleira, só para inglês ver. Ou seja, existe um compliance de PLD dentro da governança apenas para inglês ver, apenas para ter investidores aportarem seus recursos lá, mas na verdade esse compliance não tem treinamento. E lembre deste raciocínio, né? Lembre desse raciocínio. Ninguém deixa o seu dinheiro aonde não tem confiança. E confiança é sua eterna vigilância. Então, atenção, a confiança é a sua eterna vigilância. E eu só posso vigiar algo quando eu sou treinado. Então, eu posso voltar ao raciocínio. Quando eu sou treinado, quando eu tenho esse PLD 20, por exemplo, eu gero muita vigilância. Eu estou vigiando, cuidando do que é de terceiro, dos aportes, dos recursos na minha instituição financeira. Estou vigiando. E se eu estou vigiando, eu gero, por consequência, confiança. E aí isso é um compliance efetivo. Com certeza não é um compliance 0. Então os comitês de compliance são ferramentas de segurança jurídica, né? As reuniões mensais de comitê de compliance são importantíssimos e as metas comerciais mal desenhadas, elas podem estimular comportamentos inadequados. Essa é uma outra situação que a gente pode abordar também num outro momento, mas é algo para você já deixar aí no teu radar. Ok, pessoal? Então, guardem que esse apontamento para mim foi um dos mais importantes aqui na CPLD 20, no Instituto Brasileiro de Prevenção à Lavagem de Dinheiro. E o quinto apontamento que eu quero trazer para vocês aqui na CPLD 20, do Instituto Brasileiro de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, diz respeito aos fundamentos internacionais que moldam a prevenção à lavagem de dinheiro hoje no mundo moderno. E para vocês compreenderem, isso é legal saber, sabe? A Lei 12.683 de 2012, ela foi um marco legislativo na legislação brasileira, ainda que pareça redundância, né, na legislação brasileira, mas ela foi um marco mesmo. Por que ela foi um marco? Ela foi um divisor de águas, porque antes da 12.683, nós tínhamos a nossa Lei 9.613, que é a nossa lei até hoje, a nossa lei mãe, mas sem as alterações da 12.683. Então, até 2012,
nós tínhamos aqui no Brasil a 9.613, sem as alterações da Lei 12.683 de 2012. E nós tínhamos então, portanto, uma lei aí chamada de segunda geração, porque nós tínhamos um rol taxativo que poderiam ser crimes antecedentes à lavagem de capitais, né? Crimes de corrupção, por exemplo, tráfico de drogas, tráfico de armas, mas era aquele rol taxativo apenas. Não estava lá, por exemplo, contravenções do jogo do bicho, não estava lá, por exemplo, crimes ambientais, sonegação fiscal não estava lá, então não poderia ser lavagem de capitais até 2012, guarde esse marco, até 2012 não poderia ser, por exemplo, lavagem se eu lavasse o dinheiro oriundo do jogo do bicho, oriundo da sonegação fiscal. Até 2012 não era lavagem. E aí o Brasil levou um puxão de orelha do GAFI, porque a gente não estava atendendo às recomendações do GAFI, e aí entra os fundamentos legais e internacionais da nossa lei, né? A gente, para se adequar às recomendações do GAFI, aí a gente foi lá e alterou em 2012 a Lei 9.613. Alteramos com a Lei 12.683 de 2012, que tornou a nossa lei um marco, uma lei muito boa, uma lei chamada de terceira geração. E passou, dentre vários pontos, né, a gente se alinhou, por exemplo, com as recomendações internacionais do GAFI, que eu acabei de falar, com a Convenção de Palermo contra o crime organizado, a gente se alinhou com ela, alinhamos também com a Convenção de Mérida, né, contra a corrupção, e o Tratado, a Convenção de Viena, contra o tráfico de drogas. A gente se alinhou com essas três convenções, em que o Brasil é signatário delas e já publicou aqui, através de decreto legislativo, a sua internalização dos conceitos dessas convenções dentro do direito positivo brasileiro interno. Então, nós passamos a ter uma lei aí chamada de terceira geração, uma lei extraordinária, trouxemos vários apontamentos, como eu disse, passou aí a integrar a lei de lavagem de capitais também, o crime antecedente de sonegação fiscal, né, qualquer infração penal. Usou-se o termo infração penal, isso é importante você saber, porque pense assim, infração penal é um gênero, pense numa chave aqui que tem crime e contravenção. Então todo crime e contravenção que gera riqueza pode ser antecedente à lavagem de capitais. E aí entrou, por exemplo, a sonegação fiscal, o crime ambiental, o jogo do bicho, que é uma contravenção penal e, portanto, integra o conceito de infração penal, né? Lembra que infração penal é o gênero, que tem espécies, crimes e contravenções. Então passamos a ter uma lei aí extraordinária, uma lei que se alinhou aos tratados internacionais e às recomendações do GAFI. Também outro ponto que é importante é a Resolução Conjunta número 6 de 2023, também tratada aqui de forma pormenorizada no Instituto Brasileiro de Prevenção à Lavagem de Dinheiro. A gente estuda a resolução, estudamos, pasmem vocês, até as diretivas da União Europeia, as principais diretivas relacionadas às comunicações entre instituições financeiras relacionadas à prevenção à lavagem de dinheiro e a fraudes dentro do negócio do mundo corporativo aí, do mercado financeiro. Então, nós tratamos disso de forma específica. Nós temos uma aula de 1h30 tratada por um professor especializado que vê a resolução conjunta número 6 de 2023 e as fraudes bancárias também é visto dentro da nossa certificação. E as cooperações, como eu disse, entre unidades de inteligência financeira e instituições financeiras propriamente dita. Então, pessoal, isso acho que vem a clarear muitas situações, isso deixa aí um gosto de querendo mais, de aprender mais. Veja como o tema prevenção à lavagem de dinheiro ele é fascinante, ele incentiva o desenvolvimento econômico, não apenas o crescimento, isso é importante vocês saberem. Crescimento está relacionado com o PIB, desenvolvimento está relacionado com o PIB, mais bem-estar social, saúde e educação. Portanto, é muito mais efetivo você se desenvolver economicamente do que você ter um crescimento econômico apenas, um crescimento de PIB, mas as pessoas passem fome, por exemplo. Não é legal, né? Não é. Então, por isso,
ter crescimento econômico apenas não é bacana. É melhor você se desenvolver economicamente de forma sustentável. E a prevenção à lavagem de dinheiro, esse tema extraordinário, fascinante, ele é um dos corolários aí do desenvolvimento econômico com sustentabilidade. Até a próxima, pessoal. Um abraço.